Com relação ao Flamengo, o que tem de novo no time do Vitor Pereira? O que tem de novo no time do Vitor Pereira é o que tinha de velho no Paulo Souza. O Paulo Souza jogava exatamente da maneira que o Vitor Pereira está querendo jogar. Uma linha de três, dois cabeças de área lado a lado, dois alas espetados e três jogadores tentando rodar na frente. É a mesma coisa, gente, é idêntico, é idêntico. Com o Paulo Souza não deu certo, por que diabos iria dar certo com o Vitor Pereira? Claro que não vai dar certo com o Vitor Pereira também, como não está dando. Já são 4 decisões que o Flamengo perdeu. Entendeu? E mais do que isso, é o que eu digo, o Flamengo está jogando tão mal, mas tão mal, que o primeiro tempo de ontem passou a ser considerado uma coisa excepcional. Quando nem de longe foi uma coisa excepcional. Sim, conseguiu neutralizar o Fluminense, ok, legal. O Fluminense já fez o primeiro tempo parecido com o que jogou contra o Flamengo, contra time pequeno aqui no Campeonato Carioca. 0-0. Aí no segundo tempo meteu 3, 4 gols. Entendeu? Então, eu não vejo rigorosamente nada de evolução no Flamengo. O tal caminho que o Paulo Souza, eu chamo de Paulo Souza porque são clones um do outro. Né? Ato falho. É ato falho, porque é a mesma coisa. Mas o que o Vitor Pereira diz que é o caminho dele, só se for um caminho que leva para o abismo. Porque você não vê a coisa andar. E ele comete escolhas que são assustadoras. Ele ontem, tudo bem, resolveu fazer uma revolução. Resolveu bancar o Antônio Lopes na final do Campeonato Carioca de 82, que também mudou 6 ou 7 jogadores do Vasco e ganhou do Flamengo do Zico. Aconteceu já isso, não é novidade. Agora, botou o Matheus França e não botou o Matheus Gonçalves. O moleque, o Matheus Gonçalves, 17 anos, é o cara que está mais jogando bola dos garotos todos do Flamengo. Não entrou no jogo. Deveria ter começado como titular. Não começou. Depois não entrou também. Então são escolhas assustadoras, entendeu? Aí chega na hora H, bota o Mateusão, não bota o Pedro. Não era nem para ter tirado o Gabigol, gente. Não era nem para ter tirado o Gabigol. E eu fico me perguntando, por exemplo, o Cebolinha, que fez um golaço, um gol de placa. O Cebolinha jogou de ala esquerda, gente. O Cebolinha jogou de ala esquerda e, tirando a jogada do gol, ele participou de lances do ataque em 2, 3 vezes no máximo. Ele estava sempre ali na intermediária do Flamengo para trás. Qual é o sentido de você ter um jogador como o Cebolinha e botar ele da intermediária para trás? O Jesus cometeu esse erro com ele no Benfica e por isso ele não deu certo no Benfica, porque os outros técnicos resolveram seguir a ideia. O Cebolinha é um cara para jogar do meio para frente. Ah, todo mundo tem que recompor. Ok, o Bruno Henrique recompunha também. Mas ninguém pode ficar amarrado na linha lateral como se tivesse um trilho só para correr para cá e muito mais para trás para defender o lateral do que avançar. Então, as ideias dele, de novo, é aquela velha história que eu repito sempre, é querer calçar um pé 42 num sapato 38. Esse time do Flamengo não joga posicional, não joga. As características desses jogadores não são para fazer futebol posicional. Já puseram o Domenech tentando fazer isso, ele quebrou a cara. Já puseram o Paulo Souza tentando fazer isso, ele quebrou a cara. Rogério Ceni andou flertando com isso, caiu. Embora tenha ganho o Campeonato Brasileiro. E agora aparece o nosso Vitor Pereira, que era adepto no futebol tão ofensivo, tão isso e aquilo. Ontem, a única coisa que ele fez de bom mesmo foi, no primeiro tempo, a marcação-pressão no campo do adversário, empurrando as suas linhas todas para frente. Porque até então o Flamengo, o Gabigol, o Arrascaeta, o Pedro corriam atrás dos zagueiros, mas os volantes não avançavam. Os zagueiros não iam para o meio do campo. Então não adianta nada, porque a primeira linha de combate vai ser sempre vencida. O que você pode fazer é atrapalhar o zagueiro para que ele faça um passo ruim e os teus volantes cheguem e tomem a bola. E aí já toma a bola da intermediária para frente. E os teus zagueiros, se sobrar uma bola que passe pelos volantes, eles sejam também quem pegue a segunda bola. Ontem o Flamengo fez isso no primeiro tempo. Isso foi elogiável. Mas isso não dá para fazer o jogo inteiro. Nem o Jorge Jesus, nem com o Jorge Jesus, o time do Flamengo fazia durante 90 minutos esse perde-pressiona com o time tão avançado. Então, se houve algum progresso no Flamengo ontem, foi essa forma de marcar em cima compactamente. O Flamengo ontem, no primeiro tempo, jogou muito mais compacto do que é normal. Isso sim, isso foi um avanço.
Mas aí no segundo tempo, o que aconteceu? O que aconteceu no segundo tempo, gente? Tudo bem, o Diniz mexeu, botou o André para a zaga, botou mais o Lira no meio-campo, o Fluminense passou a ter mais um jogador de meio-campo, mas isso foi bastante para destruir o time do Flamengo, que não jogou bolhufas no segundo tempo. Não jogou bolhufas, parecia jogar contra o relógio para tentar garantir 1-0 e depois de 1-1 jogar contra o relógio para tentar garantir 1-1, que seria ótimo para o Flamengo seria campeão da Taça Guanabara. Ele não conseguiu, tomou o gol. Segundo o Vitor Pereira, um gol aos trambolhões. Eu diria que aos trambolhões jogou o Flamengo no segundo tempo. E isso o Vitor Pereira não viu. Muito ruins, né? As Péssimas, alterações dele foram muito ruins. Todas. Eu acho que o Vitor Pereira estreou, viu? Só rapidinho, Tirone. Acho que o Vitor Pereira estreou ontem, porque até agora ele estava só botando lá o mesmo time para jogar, mas tentando fazer umas coisas aqui e ali, mas querendo, quase dava a impressão para mim que meio que querendo mostrar que, olha, não dá aí, viu? Vocês querem aí quarteto, Gerson e tal. E aí ontem ele estreou, falou: não, quer saber? Vou mudar aqui. 3 zagueiros, ala, tal, não sei o que. Vai dar certo, não vai dar certo. Não sei. Mas, ele já vinha fazendo isso um pouco, Júlio. Ele já vinha fazendo isso um pouco. Mas não nos jogos grandes, né? Não, até em jogos grandes. Até contra o Vasco. Ele jogou com 3 zagueiros, só que era o Thiago Maia. Era o Thiago Maia que estava recuado para a zaga, entendeu? Esse esquema ele já vem tentando.